Olá, graça e paz. Seja bem-vindo aqui ao canal Bíblia e Teologia. Para quem não me conhece, o meu nome é Eberson Tomás. Minha formação teológica é pela Universidade Metodista de São Paulo, autor do livro A Missão do Servo Sofredor e pesquisador do hebraico bíblico. Antes de nós iniciarmos aqui esse estudo maravilhoso, gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, deixa aí o seu joinha, ative os sininhos para você receber as notificações e também faça comentários aí, né? O que você está achando do meu trabalho, dê sua sugestão, tá bom? Então fico aí no aguardo aí dessa interação de todos vocês. O nosso estudo bíblico, ele é a sequência de uma série de estudo do Evangelho de Marcos. Nós temos 2 vídeos anteriores e agora nós vamos para o terceiro vídeo. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de 9 ao 13. É preciso deixar aqui bem claro que há 3 episódios que giram em torno desses 5 versículos. O primeiro momento aconteceu ali do versículo 2 ao versículo 8, onde João Batista ali chamava o povo para ser batizado, chamava o povo ao arrependimento e ser batizado ali no Rio Jordão. No segundo momento, do versículo 9 ao versículo 11, Jesus ele vai até João Batista ali para poder ser batizado. Do versículo 12 e 13, Jesus ele é conduzido para o deserto para poder ser tentado. Versículo de número 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Nazaré estava ali mais ou menos uns 95, 97 quilômetros ali da região onde João Batista estava batizando. E Jesus ele atendeu ali ao seu chamado, porque podemos fazer a seguinte pergunta: se Jesus não tinha pecado, por que Jesus foi ali para ser batizado por João Batista? Lá no Evangelho de João, o próprio João Batista ele fala: por que tu vens a mim se é eu que necessito ser batizado? E Jesus responde: que seja desse jeito para que se cumpre toda a justiça de Deus. O batismo de Jesus reiterou ali o próprio ministério de João Batista. O motivo do batismo de Jesus é bem diferente. Jesus não foi batizado por causa dos seus pecados. Mas ali no batismo de Jesus foi um momento de decisão. E o comentarista William Barclay, ele menciona isso, que Jesus ele não titubeou. Jesus foi e atendeu o chamado ali, né? Ele foi batizado e o batismo de Jesus ali significou o quê? A confirmação do seu ministério. Jesus ele foi resoluto, não teve dúvidas, né? Ele não pensou 2 vezes, como dizem as pessoas, né? Ali ele atendeu de prontidão ao seu chamado para cumprir a sua missão. William Barclay também diz que o batismo de Jesus tem ali o significado da identificação. Ou seja, Jesus ele se identificou com a humanidade, com os pecadores. Lá em Isaías 53, do 4 ao 6, diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em Gálatas 3, 13, né, os nossos pecados foram lançados ali sobre ele. E diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Jesus, ele se fez maldição por nós. Então Jesus, ele se identifica com o pecador. Jesus se identifica com a nossa situação. E é mais importante de tudo, a identificação de Jesus, ela é uma identificação que é substitutiva. Ele se colocou no nosso lugar. Hoje, nos tempos modernos, nós dizemos assim:
precisamos ter empatia. Mas Jesus ele foi muito mais além. Porque nós podemos ter empatia pelas pessoas, mas não podemos passar pelo sofrimento de uma pessoa, pelo mesmo sofrimento. E Jesus não só passou pelo sofrimento, mas ele se entregou para poder nos dar a vida. E aí nós temos aqui algumas passagens bíblicas, por exemplo, Moisés, o que Moisés ele disse? Moisés ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Neemias, o próprio Neemias, também teve empatia ali pelo povo. E ele diz o seguinte, Neemias ele diz assim: estive jejuando e orando. E agora ele fala: confesso os pecados dos filhos de Israel. Eu e a casa de meu pai pecamos. Então, um fragmento de texto ali, mas Neemias 1, do 4 ao 11, ele explica ali, ele se coloca no lugar. Versículo de número 10. E logo que saiu da água, viu os céus rasgando-se, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. O povo estava vivendo num período de mais de 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Você imagine que situação que estava o povo de Israel. Estava numa situação de angústia, de aridez espiritual, né, generalizada, né, uma aridez espiritual generalizada. E a partir deste momento, algo estava por acontecer. O desejo por uma intervenção divina já vinha de muito tempo. E o desejo pela intervenção divina era iminente naquele momento. Já desde do profeta Isaías, Isaías 64:1, diz assim: se fendessem os céus, se rasgassem os céus. Havia um desejo já de muito tempo ali por causa da situação que o povo de Israel vivia. E no versículo de número 8, 64 de Isaías, versículo 8, ele dá um ponto de apoio e diz assim: agora o Senhor, tu és o nosso Pai. O mesmo verbo rasgar-se, aqui em Marcos 1:10, nós encontramos também ali em Marcos 15:38. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. O que aconteceu naquele momento? Uma visão? Um evento cósmico? Um sinal do Deus etéreo, do Deus distante? Porque para o povo de Israel, Deus estava muito distante. E agora, o Deus se torna um Deus imanente, um Deus próximo, um Deus que se revela através de Jesus. O Espírito ali descendo como pomba sobre ele. Nós não sabemos dizer se essa visão de rasgar o véu, de rasgar os céus, melhor dizendo, essa visão do Espírito Santo de Deus descendo em forma de pomba, se foi vista somente por Jesus, ou se foi vista por Jesus e João Batista, ou se foi vista por Jesus, por João Batista e pela multidão que ali estavam sendo batizadas. É bom esclarecer aqui que o Espírito Santo descia sobre reis, profetas e sacerdotes. E agora, desde o último profeta Malaquias, o Espírito Santo não havia se manifestado sobre ninguém. Em Gênesis 1:2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Ali como se estivesse guardando, como as asas de uma pomba, cobrindo ali a criação, chocando ali a criação. Antes de todas as coisas, o Espírito Santo já estava ali. Também nós temos aqui o momento do dilúvio, né? O dilúvio ali apareceu a pomba, símbolo ali de que é como se Deus estivesse dizendo, a partir de agora não haverá mais julgamento sobre a terra.
eu farei uma nova aliança com vocês. E agora aqui, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, estava reiterando, afirmando isso, né? Nesse momento de que o julgamento do silêncio de Deus estava por findar. Agora será um momento de graça, agora será um momento glorioso, um momento totalmente diferente. Versículo de número 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. A voz de Deus dizendo: Tu és meu filho. É bem conhecido ali em Salmos 2:7, que diz assim: Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Segundo a tradição dos judeus, essa era uma declaração do próprio Deus a um rei. Quando um rei ele assumia ali o trono e sendo aprovado por Deus, havia essa declaração através de profetas e através ali da unção do próprio rei. Mas também é importante dizer que Salmos 2:7 aponta para o Rei dos Reis. Salmos 2:7 aponta para Jesus. O livro de Salmos é um livro de poesias, mas também é um livro em que em muitas passagens ali temos profecia. E agora chegou o cumprimento do Filho. Tu és o reconhecimento do Filho. Em Isaías 42:1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Jesus é designado como Messias Rei, cuja tarefa é radicalmente reinterpretada em termos da missão do servo sofredor. O papel de Jesus como servo sofredor tem significado remidor por causa de quem Jesus é em relação a Deus. Segundo quem faz esse comentário é Dewey Mulholland. Ele faz esse comentário. William Barclay, ele diz o seguinte: no momento da declaração, tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, essa declaração é uma declaração de aprovação. Você está sendo aprovado. Então, o batismo de Jesus, ele nos deixa bem claro que foi um momento ali também de aprovação do próprio Filho de Deus. Cristo é o herdeiro do Pai. Para um judeu, um herdeiro é bem mais que um sucessor legal. Ele encarnava o senso do próprio Pai, o sentido de vida do próprio Pai. Descendo de forma corpórea, é o anúncio da graça de Deus incorporada em Jesus. Uma nova era se instaura, segundo o comentarista Adolf Pohl. Para Barclay, a descida do Espírito Santo foi um momento de capacitação de Jesus. Então, o batismo de Jesus nos coloca em 4 momentos importantes, que agora eu vou enumerar na sequência. Primeiro, momento de decisão. Segundo, identificação. Terceiro, aprovação. E agora o quarto, capacitação. Versículo de número 12. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Em Mateus 4:1, diz que o Espírito conduziu Jesus. Já Lucas 4:1 diz que ele foi levado pelo Espírito. Mas agora aqui em Marcos, diz que o Espírito impeliu. E essa palavra, né, essa palavra ela é bem forte, porque ela tem o sentido de arremessar, empurrar. Também é importante dizer que este verbo, ele muitas das vezes
ele era falado no momento que os demônios eram expulsos, né? Impelia ali sobre eles, né? Expulsando ali os demônios. Os demônios eles eram impelidos para fora. Mas aqui o contexto não é um contexto violento, de sair com rapidez, de ser arremessado, de ser empurrado, mas no sentido da urgência da obra, da urgência de que Jesus precisava ali ir para o deserto para poder ser tentado. Versículo de número 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras e os anjos o serviam. Jesus esteve no deserto por 40 dias. Esta permanência está relacionada à provação de Jesus, né? E em toda a Bíblia Sagrada, nós podemos relatar aqui alguns episódios de provação relacionado ao número 40. Lá em Gênesis 7:12, o dilúvio, que diz que o dilúvio durou 40 dias. Moisés, ele jejuou por 40 dias no Monte Sinai, Êxodo 34:28. A caminhada de Elias até o Monte Horebe, 1 Reis 19:8. Os 40 anos que o povo de Israel viveu peregrinando ali no deserto, Salmos 95:10. Marcos não menciona, como em Mateus, ali a sua vitória. Depois da tentação de Jesus, é bem claro ali no Evangelho de Mateus e de Lucas, que Jesus venceu a tentação. Por certo, as batalhas e as tentações de Jesus viria mais à frente. Então, o Evangelho de Marcos, ele não tem esse propósito ali de mencionar detalhes ali depois da tentação, porque Jesus teve outros embates com o diabo. A tentação de Jesus não foi uma mera formalidade. O Deus encarnado se fez homem, e como homem ele precisava passar pelas mesmas coisas que nós. Jesus precisava passar. Como diz lá em Hebreus 4:15, que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Em Hebreus 2:18 diz o seguinte: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. No deserto, o segundo Adão foi tentado e venceu. O primeiro Adão não conseguiu vencer a tentação no paraíso. As feras do deserto estavam com Jesus. As hienas, os leões, os lobos. Mas qual será que foi a intenção de Marcos aqui mencionar sobre as feras? Podemos dizer que a hostilidade, o lugar que Jesus estava era tão hostil que além da tentação também tinha ali o perigo dos animais ferozes. Quero deixar registrado aqui que as feras estando com Jesus também representa ali a aliança, como era no princípio ali no Jardim do Éden, no paraíso, aonde o primeiro Adão botou tudo a perder. Agora, o segundo Adão, o novo Adão, ele reata essa aliança, projetando para uma nova era. Como diz lá em Isaías 11:6, diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos. Também podemos conferir em Isaías 65:25, Oséias 2:18, que fala sobre esta promessa. A promessa de um restabelecimento de todas as coisas, da harmonia, da redenção de todas as coisas. Haja vista que lá em Romanos 8,
do versículo 19 e 23, diz que a criação ela geme com expectação, na esperança da redenção de todas as coisas. Aquilo que o homem perdeu no jardim do Éden, Jesus agora ele vence no deserto da Judéia e aponta para o estabelecimento futuro, o estabelecimento do reino de Deus, o estabelecimento pleno do reino de Deus. No jardim do Éden, Deus colocou ali os querubins a leste do jardim do Éden. Gênesis 3:24. Jesus cumpriu esse plano inicial, venceu a tentação para implantar a graça. Deixou à disposição de todos aqueles que o aceitam. Se no jardim do Éden os anjos ali guardaram ali, colocou para fora ali, agora, neste momento, os anjos o serviram. Quero deixar aqui 4 lições práticas para nós. Jesus decidiu de prontidão o chamado de Deus. E você? Está sendo guiado pelo Espírito Santo? Você está sendo resoluto? Você está de prontidão ao chamado de Deus na sua vida? Segundo, o evento cósmico do céu se rasgando, a descida do Espírito Santo, o sinal para a manifestação da graça em nós, como temos desfrutado deste benefício? Como temos vivido nesta graça que está à disposição? Terceiro, Deus não quer somente nos dar uma filiação através de Jesus. Ele quer ter prazer em nós. Porque hoje em dia, muitos pais reconhecem a sua filiação. Este é o meu filho. Aquele é o meu filho. Mas será que todos os pais podem dizer: este meu filho me dá prazer? Este meu filho alegra o meu coração. Estamos agradando a Deus em nossa caminhada? Na nossa profissão de fé? Como está a sua vida? Quarto, a tentação pode ser forte, mas o Senhor não nos deixa ser tentado além das nossas forças. 1 Coríntios 10:13. Veio sobre nós tentação humana. Não foi uma tentação sobrenatural. Não foi algo que nós não podemos suportar. Jesus colocou o jardim em nós. Hoje vivemos relampejos daquilo que está preparado para a eternidade. Vivamos cada momento em plenitude. Não deixemos a consciência daquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Deus te abençoe e até a próxima.